Devo levar um hate básico com esse vídeo? Devo levar. Mas hoje em dia eu estou nessa fase de aprofundamento. Não é à toa que o canal se chama Aprofunda-te, que é o nome do meu processo terapêutico. E eu vou compartilhar uma coisa pessoal minha que não é comum. Eu não gosto muito de expor a minha vida pessoal. Mas eu cheguei à conclusão de que quando você é mãe solteira, solo, ou seja lá o que for, eu acho imoral colocar um homem dentro de casa. E por que eu cheguei nesta conclusão? Por causa de um convite que eu recebi. Eu sou mãe, eu gosto de falar mãe solteira, mas tem gente que fala, tem que falar mãe solo. Eu tenho uma filha de 7 anos e nesse período eu só tive um namorado. E mesmo assim eu nunca trouxe para dentro da minha casa, porque eu acredito que o nosso lar, ele é na minha opinião, tá, gente? É um portal sagrado, é um lugar espiritualmente sagrado, que você tem que proteger não só de pessoas, né, de amizades, tanto que não é qualquer pessoa que vem na minha casa. Então é isso, para mim é dessa forma. Então eu nunca trouxe ninguém. E no passado eu conheci uma pessoa que ela voltou agora a me procurar. E eu fiquei bem resistente pelo fato de que quando a gente se conheceu, era em uma outra circunstância da minha vida. Eu não tinha filho, era solteira, então eu tinha mais liberdade. Hoje eu já até penso diferente, porque naquela época ele ia para minha casa. E para mim não tinha problema nenhum. Só que hoje, mesmo que eu não tivesse filho, eu preferia resguardar melhor o meu lar. Então, ele se reaproximou, eu até falei, olha, hoje eu não sou a mesma pessoa que você conheceu lá atrás. E pode ser que não funcione, até mesmo porque eu estava bem resistente. Mas pelo fato de que eu tenha conhecido uma versão dele que hoje não faria mais sentido para mim. Mas ele disse que também mudou com o tempo e a forma como ele abordou eu achei respeitosa até então. Então eu resolvi aceitar o convite de sair no final de semana que a minha filha não estivesse comigo. Só que a gente ainda não saiu. Aconteceu que ontem, sábado à noite, ele me mandou uma mensagem de um prato de comida e falou assim: o dia que você me permitir entrar na sua casa, eu vou fazer essa comida para você. Aí me acendeu um sinal vermelho. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero pra mim. Eu sei, gente, que tem muita gente que funciona nessa dinâmica. Ao longo da minha vida, eu conheci muitas pessoas que conviveram com padrasto. Eu morei com madrasta também. E que para muitas pessoas deu muito certo. Mas pra mim não é algo que eu me sinta confortável. E é aí que entra a questão do autoconhecimento. De saber o que pra você é real, o que para você é importante e quais são os pontos que pegam para você ali. E isso para mim me deixou totalmente desconfortável. Eu até fui assim, falar, tá, boa noite, e nem falei nada. Mas depois fiquei pensando sobre e vou falar com a pessoa, que eu acredito que nem tenha sido por mal. Mas eu vou explicar, porque realmente quando eu falei que hoje eu sou uma nova pessoa, realmente é em todos os sentidos. E isso para mim é algo importante, esse cuidado com o meu lar, com as pessoas que entram na minha vida. Eu sou muito mais criteriosa que eu era antigamente, e o autoconhecimento me trouxe isso. Eu não tô querendo aqui trazer senso de moral para vocês não, tá? Se vocês discordarem, inclusive, pode até comentar aqui, vou deixar nos comentários. Mas para mim, eu acho que é algo que não faz nenhum sentido. Eu não me sentiria confortável, mesmo minha filha não estando, de colocar uma pessoa dentro, né, no mesmo ambiente. Eu acho imoral. Então eu penso que para mim o relacionamento funcionaria de eu ter uma pessoa, mas para me relacionar da porta para fora. É isso que faz sentido para minha pessoa, da porta para fora. Eu vou dizer para vocês que nunca moraria debaixo do mesmo teto. Eu não digo a palavra nunca, mas eu cheguei à conclusão que para mim isso hoje não funciona. A não ser, assim, depois de muitos anos de convivência, de você conhecer a índole da pessoa. Eu sei que mesmo assim nós não temos garantia, não vem escrito na testa ali da pessoa, mas eu penso que a conexão ela tem que ser profunda,
longa, só que eu priorizo a minha filha. Então, realmente, para a pessoa se relacionar com quem tem filho, é um desafio muito grande. Por quê? A pessoa tem que querer muito estar com você para aceitar essa dinâmica. Aí vocês podem até falar, então, Mário, você vai ficar sozinha, não vai arrumar ninguém. Não tem problema, porque eu tô muito bem comigo mesma, quero me relacionar, sim, mas não nessa circunstância, não dessa forma. Aí por quê? Aí você conhece alguém hoje, amanhã já tá vindo na sua casa, aí de repente aquele relacionamento não dá certo, daqui a pouco você entra em outro. Pra minha pessoa, isso não funciona. Eu não me sinto confortável, eu sou uma pessoa bem conservadora até nesse ponto. Aí vocês podem dizer, ah, mas se fosse tão conservadora, eu não seria mãe solo. Enfim, eu fui mãe solo, eu engravidei aos 36 para 37 anos, não tive filho, eu não era uma menininha, não sou uma menininha, eu já era independente, banco as minhas escolhas e tenho muito senso de autorresponsabilidade. Não é porque eu sou mãe solo que eu vou escancarar a minha vida e criar uma desordem, porque eu acredito que essa dinâmica, ela cria uma desordem. Então, se você vive essa realidade, quiser compartilhar como para você é, se você compartilha a sua casa com seu namorado, tendo filhos, como para você é isso? Porque para mim eu não consigo ver isso como algo confortável. E só o autoconhecimento pôde me trazer isso. Eu sei que é um assunto delicado, nem todo mundo vai concordar, mas eu acho importante trazer isso aqui, que pode ser que tenha outras mulheres que estejam passando por essa fase. E não é fácil, porque na maternidade, eu, pelo menos como mãe, eu priorizo a minha filha, em detrimento de qualquer outra coisa. Ah, mas aí eu sei que tem muitas pessoas que falam, ah, mas aí você vai deixar de viver, depois os filhos saem de casa e você fica sozinha. Ok, é uma escolha. E eu preciso arcar com o peso dela. Então, por isso que é muito interessante as mulheres pensarem muito bem antes de, ter os filhos, de quem, mesmo que às vezes acontece, muito, inclusive, de você ter filhos num casamento estruturado, e de repente o marido te trai, ou pede o divórcio, vai embora, ninguém tá livre disso. Mas isso não quer dizer que você não tenha que ter cautela nas escolhas. Eu arco muito bem, eu banco muito bem as minhas escolhas, as consequências delas. E se for para ficar só, eu prefiro do que me relacionar nessa dinâmica. Então hoje eu prefiro me relacionar da porta para fora. Será para sempre? Não sei. Mas é o que é real para mim, é o que ressoa melhor comigo nesse momento de vida. E então eu vou ter que falar isso para a pessoa. Espero que esse vídeo não chegue até ela, né? Mas se chegar também, paciência, e explicar. Não é que eu não tenha interesse, é porque na realidade, para eu me relacionar com alguém, eu preciso admirar aquela pessoa. Acho que qualquer mulher. Então eu vou ter que ser bem clara e objetiva, até mesmo para não tomar o tempo da pessoa, o tempo de vida, e que ela invista em uma outra relação. Até mesmo que quando me procurou, já acendeu um sinal amarelo para mim, porque ele falou que acabou de passar por um divórcio, então divorciou recentemente, então estava se reestruturando emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, enfim, e voltou para a casa dos pais. Eu, na minha opinião, eu acredito que depois de um término, você precisa fechar as portas antes de abrir outra e entrar num relacionamento inteiro. Tanto que eu tô há anos solteira. Eu namorei uma única vez depois da maternidade, que eu até achei que foi muito. Eu tô uns 3 anos, mais de 3 anos sozinha mesmo, sem contatinho, zero. Porque para mim é importante estar inteira, curada, lúcida, para saber o que funciona para mim, o que eu espero. É muito bom você se conhecer, se amar, ter um alto valor para conseguir dizer não. Porque às vezes o que acontece com as mulheres, principalmente na minha faixa etária de 40 e poucos anos, que baixa aquela carência, aquele desespero, aí vê o pai da filha já se relacionando e acha que também tem que ir, que tá te esperando, enfim. Mas quando você tem filhos, a banda toca de uma maneira diferente. Não é igual quando a gente é solteira. Então é muito importante a gente se conhecer e saber quais são os seus limites. Tem algumas mulheres, algumas não, milhares, milhões, que não se importam, que para ela tá tudo certo. E tem outras que se importam, mas como não têm um autoconhecimento e são carentes, nem sempre estão percebendo que elas estão indo contra a essência delas, sabe? Desrespeitando o lar delas,
para ter alguém do lado, para não ficar sozinha e não consegue bancar estar solteira. Eu, graças a Deus, eu consigo bancar isso de uma forma assim, lindamente. Óbvio que eu gostaria de ter alguém, mas não a qualquer preço. Eu prezo muito pela integridade, pela honestidade de uma relação com propósito. Então tem que ser uma pessoa que esteja na mesma página da vida que eu. Talvez um pai que seja solo, e que no final de semana também os filhos que estejam com a mãe, aí ter aquele momento, mas tudo com muito respeito, com muita integridade. Então eu espero que vocês tenham entendido esse ponto de vista. Eu não costumo expor coisas pessoais e também eu acredito que eu vou compartilhar aqui muito conteúdo de espiritualidade, autoconhecimento, e nem sempre eu vou estar compartilhando tantos detalhes privados assim da minha vida. Mas eu senti de trazer isso aqui porque eu acho que é pertinente. Eu acredito que as mulheres têm que se resguardar mais, têm que trabalhar melhor a sua feminilidade, independente se você é mãe solo ou não, e honrar com a sua essência. Se a sua essência diz que tem que ter uma certa ordem, um respeito, não passe por cima da tua essência, não sai fazendo qualquer coisa para tapar um buraco das suas emoções. Procura um processo terapêutico, trabalha as suas feridas emocionais, porque às vezes acontece que é uma ferida tua lá da infância, às vezes você teve um casamento que não foi legal e depois até se relacionou de novo, teve filho com outra pessoa, depois com outra pessoa, até mesmo para você trabalhar e entender por que você repete esses ciclos. Você tá ali respeitando a tua história, a tua jornada, e você tem valor. Não é só porque eu sou solteira e você também mãe solo, que você não tem valor, que você não possa impor os seus limites. Só que tem um preço que precisa ser pago, porque é um fato que quando a gente tem essa escolha, faz essa escolha, é muito mais provável que você fique sozinha durante muito mais tempo. Quiçá se fique sozinha até o fim da vida, entende? E nem todos estão disponíveis e dispostos a pagar esse preço. Eu estou disposta. Se eu precisar ter que esperar para me relacionar só quando minha filha atingir a maioridade, tudo bem, não tem problema nenhum, porque eu acredito que o homem certo para a minha dinâmica de vida, ele vai entender esses pontos e vai aceitar. E também entendo que esses homens não estão em cada esquina, que seja mais difícil. Até mesmo porque se o homem é bem estruturado na vida, que tenha já a casa dele, que eu não preciso sair de lá para casa dos pais, eu não quero passar por essa dinâmica, eu quero alguém que já tenha a própria casa. A pessoa também tem o direito de optar por uma mulher ou mais jovem, ou uma mulher que não tenha filhos. Óbvio, eu entendo perfeitamente, eu tenho muita lucidez disso. Eu não tenho aquele papo de, que homem não presta, homem não é isso. Não tem nada disso, gente. A pessoa tem direito de escolha, desde que ela seja muito clara e honesta nas suas intenções. Por exemplo, se você é um homem que está assistindo esse vídeo e você não tem vontade de casar com uma mulher que já tenha filhos, então não fique passando tempo com uma, até mesmo iludindo uma. Vá direto ao estilo de mulher que faça sentido para você, que você goste mais, que esteja tão livre quanto você. E nós mulheres também, aprender a nos guardarmos mais, nos resguardarmos nas nossas emoções, que não é fácil trabalhar elas, para a gente sair entregando nosso coração de bandeja para o primeiro que aparecer. Vamos ser criteriosas sim, e não diminuir o nosso valor, porque pode acontecer de ter homens que acreditam que só porque a mulher seja mãe sozinha, mãe solo, eu não gosto muito de falar essa palavra mãe solo, eu falo mãe solteira mesmo, que todas elas estejam desesperadas para ter um homem, entendeu? E não é assim que acontece, gente, não é. E é esse o vídeo, espero que vocês não me xinguem aqui nos comentários, mas o que eu puder trazer de conteúdo assim, escancarando mesmo as minhas verdades, mesmo que eu não exponha tanto a minha vida pessoal, eu não sei, pode ser que eu exponha alguma ou outra coisa, mas eu achei um tema bem legal para trazer aqui para a roda. E se eu esqueci alguma coisa, depois eu trago em outro vídeo. É isso aí, mulherada, se resguardem, vocês têm valor e esteja atento aos sinais, mas para vocês conseguirem identificar, se curem dessas carências, vamos fazer terapia. Eu tenho um método, um protocolo terapêutico que eu trabalho com hipnose e PNL, chamado Aprofunda-te, o nome do canal. E me sigam também lá no Instagram, Mariane Morim, bem fácil de achar, e o protocolo é Aprofunda-te. Aprofunda-te em conhecer-te para que você não se submeta
a situações e se machuque cada vez mais, porque enquanto você não curar, os ciclos se repetem. E é isso aí. Grande beijo e até o próximo vídeo.